Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Provérbios capítulo 4, versículo 23. A estratégia do demônio é levar você a se abandonar. A estratégia do mal é pregar o autoabandono. E existem muitas pregações que levam você a entrar num processo de autoabandono, de entrega, de desistência, para te deixar vulnerável aos ataques de Satanás, quando ele vem até você através de pessoas que não foram tratadas por Deus, que têm a alma doente, pessoas magoadas, pessoas que receberam muita pancada na vida, que têm o coração ferido e manifesta comportamentalmente todas essas angústias nos relacionamentos e te ataca com palavras, com situações que você bem sabe. Agora a questão é quando você procura a palavra de Deus, você precisa da bênção de Deus e de repente vem até você um texto da Bíblia interpretado por alguém. Você precisa tomar muito cuidado, porque existem pessoas bem intencionadas, mas sem experiência na vida. Pessoas bem intencionadas, mas que não falam pelo Espírito Santo. Falam da sua experiência superficial, falam da limitação do seu entendimento, a interpretação de um texto que muitas vezes leva aos seus ouvintes a um processo de entrega, de rendição. A pessoa fica sem força, sem pegada. A pessoa passa a ser manobrada, manipulada pelos outros. Começa a ser desprezada, porque você é ensinado a se rebaixar. E a se rebaixar em situações terríveis, quando você oferece as suas costas como tapetes para os transeuntes. Você fica de joelhos diante da vida e recebendo textos da Bíblia que reforçam esse comportamento sobre o falso pretexto da humildade. E aí você começa a se acabar. Você entra num processo de destruição. Tem muito texto da Bíblia que são utilizados para colocar você nesse estado. Satanás veio até Jesus usando a palavra. Ele desafiou Jesus usando textos da Bíblia. Você lê o Salmo 91, você vê o confronto de Satanás com Jesus. Ele usou a Bíblia, ele usou a palavra. E hoje não é diferente. Ele vem até você com palavras que estão registradas na Bíblia totalmente distorcidas por pessoas bem intencionadas, que muitas vezes quer ajudar, mas com a limitação, mas com a compreensão limitada. E vem também até você uma palavra interpretada por manipuladores, por pessoas que sabem que quanto mais frágil, quanto mais sem defesa, quanto mais o indivíduo ele perde a força, a confiança em si mesmo. E é fácil de você perder a confiança em si mesmo. Basta ser fustigado com a vara da resistência humana. Quando as pessoas te tratam com desrespeito, quando você começa a aceitar o desrespeito, a desvalorização, quando você se sujeita a situações insuportáveis de relacionamentos abusivos, e aí você vai perdendo o respeito por si mesmo. Você vai ficando desarmado. Você começa a se abandonar. E como um terreno sem sebe, todos querem jogar lixo. Você já prestou atenção que o terreno que não tem cuidados, um terreno que não tem muro, um terreno que não tem proteção, mesmo que seja um bairro nobre, você encontra pessoas dispostas a jogar lixo ali. Assim a tua cabeça é o teu coração. Se você não cuida, se você não protege, se você não estabelece os limites nos relacionamentos, se você é uma pessoa que facilmente os outros identificam como o tipo que está sempre disposto a aceitar maus tratos em nome da humildade,
por ser um cristão, por ser um evangélico, por ser um crente, por ser uma pessoa que lê a Bíblia, por ser uma pessoa que está sempre sendo desafiada a obedecer o imperativo da palavra de Deus, e você é desafiado por essas pessoas quando elas julgam o seu comportamento. E elas começam a te julgar. Se você é uma pessoa que se impõe, se você é uma pessoa que começa a cuidar de si mesmo, a proteger o seu coração, a estabelecer limites, se você é o tipo que não baixa a sua cabeça, se você é o tipo que anda de cabeça erguida, se você é o tipo que se protege, se você é o tipo que não deixa os outros jogarem lixo em sua cabeça, eles começam a te acusar. E a primeira palavra que usam contra você é de orgulhoso. Só pensa em si mesmo. Começam a te acusar de egoísta. E essa palavra egoísta e orgulhoso é utilizado para intimidar a sua força, para fazer você se sentir mal, para fazer você pensar em si mesmo como uma pessoa que está sendo mal para Deus. E intimidado por esse tipo de acusação, você começa a ceder. E aí começa a exploração sem piedade. É triste, mas é verdade, que o sistema religioso não te ensina a cuidar de você. Ele prega o autoabandono, transvestido de humildade. Torna você um idiota, um medíocre. Torna você escravo de gente perversa. Arranca as tuas garras, corta o teu bico, você fica como uma águia sem capacidade de voar, adoecida. Corta as tuas asas, torna você mais um dentre um rebanho imenso de pessoas que foram domesticadas a maus tratos. Você precisa tomar cuidado com isso. Isso é espírito imundo, é uma força que atua nos sistemas com o objetivo de subjugar as pessoas para que elas sejam úteis aos seus propósitos. Você começa a ser intimidado e o título é de egoísta. Então preste atenção. Quando você começar a se valorizar e a respeitar a si mesmo, inevitavelmente algumas pessoas vão se afastar de você. Isso é muito positivo. Isso é muito bom. Você vai deixar de ser seguido por pessoas ruins. E isso não é perda, é controle de qualidade. Você precisa entender que Deus está te ensinando, à luz da experiência que você está tendo no momento, está te ensinando a separar as coisas, a entender o que significa andar no Espírito e o que significa ser uma pessoa religiosa, manobrada, manipulada, e sendo ensinada também a manipular os outros. Então afaste-se terminantemente de pessoas que tentam te diminuir em nome de Deus sobre o falso pretexto da humildade. Isso não é humildade. Eu vou repetir, isso é abandono. E vou repetir também o que está escrito em Provérbios capítulo 4, versículo 23, sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, esta é a tua responsabilidade. Somente você pode fazer isso por você. Porque dele procedem as saídas da vida, onde você quer chegar, o que você quer alcançar na vida, o que você quer fazer. Você precisa de energia, de saúde mental, leveza de espírito. Precisa de uma cabeça liberada, tranquila. Precisa de sensibilidade para ouvir a voz de Deus, para não confundir a voz de Deus com seus pensamentos, com essas vozes que ficam ecoando em sua cabeça, resultado desse volume imenso de conselhos errados e de ministrações que leva você a se render diante da vida e a aceitar o destino que o mundo escolheu para você. E você é seduzido a acreditar, porque está escrito na Bíblia: buscai primeiro o reino dos céus, o reino de Deus, e todas as outras coisas serão acrescentadas. E aí você entende como buscar o reino de Deus
quando você consulta um profeta pago, quando você fica na internet ouvindo promessas falsas de pessoas que o único interesse que tem é gerar seguidores, é conquistar o teu like, o teu joinha, é crescer em cima da tua fraqueza. E não há nenhum problema em as pessoas compartilharem bom conteúdo, mas quando muitas vezes as pessoas são mal orientadas e com fome e com sede, com a sua alma na lama, decepcionada, frustrada, fustigada com a vara, gente que muitas vezes teve experiências muito desagradáveis em instituições religiosas, ainda se alimenta de promessas falsas, de pessoas que estão oferecendo falsas alternativas com o objetivo de crescer em cima do teu sofrimento. Por isso que é necessário você aprender a guardar o teu coração, porque essa é uma tarefa que somente você pode fazer por si mesmo, ninguém mais, ninguém. E somente os grandes, os que aprendem a andar com Deus. Foi por essa razão que Deus falou para Abraão: sai-te da tua terra, do meio da tua parentela e da casa do teu pai. Vai para o lugar que eu te mostrarei. Deus estava desligando aquele homem de toda dependência emocional. Deus estava tirando aquele homem do ambiente onde as pessoas recebem muita influência de pessoas muitas vezes até bem intencionadas, mas com um conselho totalmente errado. Existe conselho de ímpio na boca de pessoas justas, mas sinceramente enganadas, e você não pode ser vítima do engano de pessoas sinceras. Você precisa aprender a ouvir a voz de Deus em seu coração e discernir o seu caminho, o que serve para você, o que verdadeiramente tem o teu número. A vida dos outros é dos outros. Você precisa descobrir o teu caminho com Deus. E para isso você precisa fazer o que Abraão fez: sair. E eu repito, não significa abandonar parentes, significa se libertar da necessidade de receber apoio de quem quer que seja. Isso é responsabilidade. E também se afastar de pessoas que você sabe que numa conversa só trabalha para diminuir você, para fazer você se sentir pequeno, pequena. Gente que fica rivalizando intelectualmente, falando coisas, contando vantagens, levando você a se sentir mal. Gente que se compadece dos teus sofrimentos, mas não se alegra com as suas vitórias. Pelo contrário, ouve as tuas vitórias com sentimento de tristeza. E você recebe essa carga, essa negatividade, essa força psíquica que começa a te consumir. Você fica amolentado, sem força, sem coragem, e não sabe por que está se sentindo desse jeito. Pois é, eu te digo, porque você está se expondo demais na companhia de pessoas que não estão no mesmo espírito, pessoas que não estão na mesma pegada do que Deus planejou para você, pessoas que muitas vezes querem interromper o teu progresso por uma falsa interpretação da Bíblia, levando você a entrar nesse processo de desistência de si mesmo, quando te faz acreditar que você está buscando o reino de Deus somente porque frequenta um clube religioso e está na companhia de gente doente, que muitas vezes se reúnem para fazer queixas, para lamentar, para reunir as vossas desgraçanças e não se sentir só neste vale de lágrimas, onde a maioria das pessoas se encontram para não se sentir sozinhas enquanto sofrem. Pois é, Deus não quer você nessa vibe. Quando você começa a se valorizar, quando você começar a se respeitar, algumas pessoas vão se afastar. Agradeça a Deus por isso. E logo serão substituídas por outras pessoas que estão no mesmo espírito, que têm a mesma perspectiva, que têm a mente mais leve, que têm o coração totalmente livre da mágoa e do ressentimento de quem quer que seja. Gente cuja companhia é agradável, gente que você se sente inspirado. E tudo isso sem que você tenha a necessidade alguma de agravar ninguém, de usar de violência ou
desprezar quem quer que seja com palavras agressivas. Você não precisa fazer isso. A própria vida, a força de Deus te protegendo, se encarrega de afastar de você. E tudo isso, você também faz a sua parte. Afaste-se de pessoas que tentam te diminuir. Novas pessoas começam a surgir. Coisas que têm a ver com teu destino. Isso tudo é muito importante para que você conheça o seu coração, a sua caminhada, aprenda a discernir a voz de Deus e desenvolva, não o sentimentalismo, mas a sensibilidade. Existe uma diferença imensa entre sentimentalismo e sensibilidade. Pessoas que têm é muito sentimental, elas ficam ressentidas com tudo. Não é esse tipo. Deus quer pessoas sensíveis à sua voz. E para que você desenvolva a sensibilidade à voz de Deus, você precisa se desligar dessa necessidade da voz do homem, das pessoas, dos outros, dos ambientes, de tudo que te faz mal. Precisa se libertar dessa necessidade de que Deus venha até você interpretado por outra pessoa. Isso não é arrogância, é necessidade, principalmente agora em tempos difíceis, em que muitos tomam a palavra de Deus em sua boca, distante do Espírito da verdade. Você precisa se proteger. Deus está te falando agora como teu amigo, porque Ele quer te revelar quem verdadeiramente é teu inimigo. E quem é seu pior inimigo? Você sabe? Você sabe quem é o seu pior inimigo? Algumas pessoas já responderam, não é? Mas sabe, o teu pior inimigo é você mesmo. De inimigos você está cercado por todos os lados. Esses são fáceis de vencer, porque Deus cuida de você e te livra das armadilhas, das artimanhas desses inimigos. Mas o teu pior inimigo, somente você pode vencer, que é você mesmo. E isso nos faz lembrar a frase de um grande filósofo, quando ele disse o seguinte: Deus disse, ame a seu inimigo. Eu obedeci e amei a mim mesmo. Isso não é hedonismo, é responsabilidade. Por quê? Porque você só será capaz de amar os outros quando desenvolver a capacidade de cuidar de si mesmo. Perceba como isso é difícil. Por quê? Porque quem te impede de amar a si mesmo é você. Por essas palavras que fazem você pensar, que faz você julgar que não merece. Esse respeito, essa atenção, esse amor, essa valorização, esse cuidado que você precisa dar a si mesmo, se quiser compartilhar alguma coisa que preste com os outros, com o mundo. Quem vive nas trevas não consegue ser visto e nem vê nada. Por isso que Deus quer que você ande na luz. Deus quer que você enxergue. Ele está dizendo que em primeiro lugar você precisa aprender a amar o seu pior inimigo, que é você mesmo. E de posse desta cura, você não vai mais se culpar. A culpa é algo terrível, porque potencializa todo o impulso autodestrutivo, leva você a se maltratar, a se cortar. Tem pessoas que cortam o seu próprio corpo, corta os seus pulsos, corta a sua própria carne, porque está com raiva de si mesmo. Deus está dizendo para você: você vai vencer o teu pior inimigo. Você vai aprender a guardar o seu coração para que o mundo não explore a tua fraqueza, porque eu, o Senhor teu Deus, te dou força. E eu quero que você tenha energia e que você proteja e saiba utilizar essa energia muito bem, porque a energia é limitada. Não ponha sua energia em inimigos. Você precisa colocar a sua energia em propósitos, em coisas que você precisa fazer. Você precisa concentrar a sua atenção, sua vontade, seus pensamentos e as suas emoções em coisas que te põem para frente. Medita em cada palavra que você ouviu, para o teu próprio bem.
Está na hora de se levantar. Está vindo mais um ano e Deus quer que esse ano seja novo. E você vai começar vestindo essa roupa nova por dentro, para começar um ano verdadeiramente novo, vigoroso, poderoso, cheio de realizações, energia e força para alcançar o propósito que você precisa, que o teu coração deseja e que verdadeiramente você merece. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja.